Glória a Deus. Boa noite, gente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Eu quero que a igreja dê aquela palavra, né, com muita vibração. Em nome de Jesus, sejam... Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Só incentivar vocês também para virem nas nossas reuniões de sexta-feira. Sexta-feira agora foi bênção. Quem estava aqui na reunião de sexta-feira? Aí muita gente, glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus. Venha também na sexta-feira, venha também receber a palavra. E nós falamos sobre o poder de Deus. Foi uma grande noite, foi uma noite muito abençoada. E hoje nós vamos também compartilhar a palavra de Deus. E você sabe que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ainda que não vá de encontro com aquilo que você precisa, mas se é a palavra de Deus, é o que você precisa. Amém? Quantos querem receber a palavra de Deus nessa noite? Bênção demais. O título da mensagem deste domingo, para nós meditarmos aqui, para nós compartilharmos, né, para nós recebermos da parte do Senhor, o título da mensagem é: se você é de Jesus, então você não pode fazer diferença entre as pessoas. Se você é de Jesus, então você não pode fazer diferença entre as pessoas. Fala para ele aí do teu lado, fala assim, ó: você é de Jesus? Pergunta para ele. Então já se prepara para ouvir a palavra. Quem é de Jesus não pode fazer diferença entre as pessoas. Tiago, capítulo de número 2, versículo 1, o texto da palavra de Deus diz o seguinte. Todos encontraram? Amém? Não amém? Meus irmãos, como crentes em Jesus, vamos lá. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. É loucura total mesmo. É essa mensagem que Deus tem para nossas vidas hoje. Amém? Nós temos que receber a palavra. Se a Bíblia ensina, então vai ser necessário para as nossas vidas. Talvez é uma questãozinha, um pensamento errado que dá toda a diferença na nossa vida espiritual. Então Deus vem com essa palavra diretamente nos nossos corações. Para quê? Para que façamos a vontade de Deus sempre. Você precisa entender que há uma diferença de quem está no mundo e de quem está na igreja. Há uma diferença de quem está nas trevas e de quem está na luz. Há uma diferença de quem está no mundo e de quem está em Cristo. O crente precisa moldar a sua mente com a palavra de Deus. Não adianta nada eu vir aqui e começar a falar para você sem pregação nenhuma, sem Bíblia nenhuma, começar a falar receba, 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 receba. Se você nem sabe que você está recebendo, então nós precisamos meditar na palavra e deixar a Bíblia educar a gente. Amém, gente? O Tiago, esse Tiago, o escritor aqui, é o irmão do Senhor Jesus. Pelo menos no Novo Testamento a gente vê 4 Tiagos. E o Tiago, o escritor dessa epístola, é o Tiago, irmão do Senhor, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E meio irmão, né, para você entender. E esse Tiago, ele no início da sua caminhada, ele não acreditava, como os seus outros irmãos também, que Jesus era o Messias. Daí, meu irmão, é comum, normal, Messias. Mas ele, após a ressurreição do Senhor Jesus, foi que ele então, ele e os seus outros irmãos creram que Jesus era o Messias. Tem muita gente por aí que acredita que Jesus existiu, até a história diz isso, antes de Cristo, depois de Cristo, mas não faz qualquer diferença você simplesmente acreditar que Jesus existe. O que faz a diferença é você crer que Ele é o Messias, morreu em teu lugar, deu a vida por você, pagou pelos seus pecados, levou as suas enfermidades, sua maldição, sua miséria, e fez de você
uma nova criação. Essa que faz toda a diferença. Não basta só dizer que tem Jesus no coração, tem que de fato ser de Jesus. E o Tiago, como um pastorzão de uma igreja, de uma grande igreja, naquele contexto, naquela época, ele estava doutrinando a igreja, ao contrário de alguns que pensam que doutrina é saia, é gravata, terno. Absolutamente não tem nada a ver. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Então Tiago está doutrinando a igreja, doutrinando, ensinando os irmãos a como agora, na sua nova vida com Cristo, como eles devem se comportar. É esta que é a grande questão. A grande pergunta sua é: como eu devo agir, me comportar após receber o Senhor Jesus na minha vida? Tem crentes que recebem o Senhor Jesus na sua vida, mas as suas mentes continuam a mesma coisa, e não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você, na sua mente, seja transformada pela palavra. Amém, gente? Quem está recebendo, diga amém. E o Tiago, então, como qualquer pastor que identifica um problema, localiza um problema dentro da sua igreja, então ele traz um ensino da palavra para o quê? Para corrigir aquele problema. Você lê a epístola de Tiago, você vai ficar maravilhado. Ou melhor, quando você lê toda a Bíblia, seja qualquer livro da Bíblia, você vai ficar maravilhado. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Conforme diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, quer ser preparado, quer ser transformado, quer ser um bom homem ou mulher de Deus, medite nas escrituras. Então Tiago, ele está ali, localizou o problema, viu o problema, e agora ele está ensinando aqueles irmãos. E no versículo de número 1, o Tiago diz: meus irmãos. Você percebe que não está falando para os ímpios, você percebe que não está falando para aqueles que estão no mundo, você percebe que ele não está falando para aqueles que estão sem Cristo. Não, ele está falando para aqueles que estão em Cristo, ou seja, os irmãos, os nossos irmãos. E ele diz: meus irmãos. Aí ele continua: como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Isso aqui é uma coisa que vai te espantar agora. Estava tendo acepção de pessoas dentro da igreja daquele tempo. Pastor, o que é fazer diferença entre as pessoas? Fazer diferença entre as pessoas é você ser injusto no tratamento com as pessoas. Aquele que tem uma posição elevada ou uma vida financeira boa, você trata bem. Mas aquele que tem uma vida simples, você não faz nem questão de dar atenção ou até despreza aquela pessoa. Era isso que estava acontecendo naquela igreja, naquele momento. Fazer diferença, preste bem atenção no que eu estou dizendo, crente em Jesus Cristo, fazer diferença no tratamento às pessoas é completamente reprovado nas Escrituras. Se você é crente, então você não deve fazer isso. Se você é crente, se você é dessa igreja, se você é seguidor de Jesus, então você deve tratar todos com igualdade. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu nunca ouvi uma palavra como essa. Fala para ele aí. Geralmente nos domingos, nas igrejas, não vão falar sobre isso. É sempre a campanha da vitória, é sempre como conquistar a sua bênção, como conquistar. É que a gente não vai ficar ensinando como conquistar a bênção, porque se uma vez você tem Jesus, você já foi abençoado. Palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus. Efésios 1:3 não é o nosso texto, mas depois nós vamos voltar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai nos abençoar. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Então você percebe que muitas igrejas fazem campanha para aquilo que já é teu. O que eu ministro aqui é para nós sermos transformados pela palavra. Esses dias aí nós ministramos sobre glutonaria. Difícil achar uma mensagem também sobre isso. Tem gente que nem sabe o que é isso. Muitos temas. E hoje o Espírito Santo me dirigiu para ministrar sobre esse tema. Então, voltando ao nosso texto base, preste bem atenção. Fazer diferença entre as pessoas, é completamente reprovado na Escritura Sagrada. Agora, no mundo, aí fora, o favoritismo é grande, é ou não é? É grande. O que mais se vê são pessoas tratando uma pessoa diferente da outra. Quantas histórias eu e você já não ouvimos de pessoas simples que foram na concessionária de carro, mas que não foram bem atendidas, mesmo tendo dinheiro para comprar o carro à vista? Você já ouviu uma história assim já? Quem já foi numa concessionária de carro e você viu que o tratamento não foi aquelas coisas? O cara falou, isso aí não vai comprar nada. Quem já foi? Levanta a mão. Ninguém? Ok. Não deu certo. Só 2 levantaram a mão. Mas vai, faz o teste para você ver. Um dia eu fui, cheguei lá. Quero saber o preço desse aí. O preço desse aí é tal. Mas tem para me mostrar qual que é? Não, nós estamos sem o estoque. Tem como simular um financiamento? Vai dar um tanto a parcela. Que é isso? Nem perguntou meu CPF, nem perguntou meu... Pois é. Há quem diz que tem até treinamento para ver quem está chegando, o cliente que está chegando, se tem potencial para comprar ou não. Mas isso não é o nosso... No mundo é normal, não deveria, mas é normal a acepção entre as pessoas. Aí fora, a acepção de pessoas é algo corriqueiro, meu irmão e minha irmã. Mas quando pensamos naqueles que somos nós, naqueles que pertencem ao reino de Deus, ou seja, que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, a acepção de pessoas deve ser removida do nosso meio. No mundo, o que esperar do mundo? O que a Bíblia fala do mundo? O mundo jaz, que significa que o mundo está morto no maligno, então não espera nada. Mas agora dos crentes, agora dos que são de Jesus, a acepção de pessoa tem que ser removida. Tratar um com favoritismo, porque tem mais, tem uma posição mais elevada, e desprezar o outro, isso tem que ser removido. Mas a gente sabe que isso acontece também dentro das igrejas, é ou não é? Infelizmente, até com a gente. Quem é esse pastorzinho aí? É o Coutinho. Nem conheço. Um dia um cara me perguntou, viu? De qual igreja você é? Eu falei, minha igreja lá é Pleno Evangelho. Ele falou, nunca ouvi falar. Mas deu um nunca, mas tão nunca mesmo assim, que chegou a dar até eco. Para que fazer isso? Fala, não, eu não conheço. Eu nunca. O outro sabe onde é o interesse da nossa igreja, ainda pergunta, onde mesmo a sua igreja está localizada? O outro, qual é o sobrenome da sua família? Coutinho. Mas é o Coutinho? Não, é a versão pobre dos Coutinho. É dentro da igreja. Dentro da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nossos corações serão transformados com um coração simples do Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que o escritor bíblico, Tiago, está tratando aqui em nosso texto base. Ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, no meio de vocês não pode existir isso. No meio da igreja, no meio de vocês, não pode existir isso jamais.
Mas pastor, por que isso existe no meio do povo de Deus? A resposta é simples. Por que favoritismo? Por que acepção de pessoas infelizmente acontece no meio do povo de Deus? Sabe por quê? Porque tais crentes não renovaram a sua mente. É por causa disso. O que é renovar a mente, pastor? Preste bem atenção. Renovar a mente é dar delete nas coisas que nós aprendemos no mundo, que são contrárias à palavra de Deus, e fazer download do ensino de Jesus Cristo. É isso que é renovar a mente, é dispensar o que nós aprendemos, é largar a mão naquilo que nós aprendemos no mundo e receber de Jesus os seus ensinos. O que mais tem é crente que nasce de novo, mas não renova a sua mente. Está aqui o pastor João que me batizou. No dia do batismo, um pouco antes de me batizar, ele pegou pesado, mas eu glorifico a Deus pela vida dele. Ele disse: Carlinhos, que é isso, varão? Eu vou te batizar, mas não seja para sempre um bebê espiritual. Cresça, desenvolva. Ô louco, pastor, ele falou assim mesmo? Quase isso, eu estou exagerando um pouco, mas foi brabo. Tá aí, ó. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Cara, aquela palavra que ele falou começou a tremer, tremeu aqui dentro, aqui começou a falar comigo. Meu Deus do céu, preciso crescer, preciso desenvolver, preciso ler a palavra, aleluia. Paulo diz uma coisa interessante quando ele vê um problemão na igreja de Corinto, que é um dizendo eu sou de Paulo, o outro dizendo eu sou de Pedro, o outro dizendo, o pior, né? Eu sou de Jesus. Paulo falou: que história é essa, rapaz? Por acaso eu morri por alguém? Pedro morreu por alguém? Para com essas coisas. E hoje é a mesma coisa que acontece, viu? É só fazer a aplicação do texto. Eu sou do pleno evangelho, eu sou da assembleia, é a mesma coisa. Paulo diz o seguinte: não pude falar como espirituais, porque vocês ainda são criancinhas em Cristo. Sabe qual é o meu desejo como pastor? Ainda com uma palavra dessa você fala: eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Mas o meu desejo como pastor é que pelo menos ative em você um desejo de crescer, de ser maduro na fé, daquele que não é criancinha, menininho, menininha, que fica dando trabalho para pastor e para a igreja. Eu não estou falando de trabalho, precisar visitar não, precisar visitar eu vou, se precisar orar eu vou, se precisar ir de madrugada eu vou. Eu estou falando de trabalho do tipo: pastor ainda me cumprimentou, não deu oportunidade para mim hoje, eu não sei o que... Não, é hora de largar a mamadeira, pegar a espada e crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o que está sendo formado, o que está sendo preparado aqui, são homens e mulheres de Deus. Nem para aplaudir esse povo tu quer. Sabe, na boa, Deus não me chamou para ser animador de plateia. Eu amo você, é por isso que eu prego essas verdades. É por isso que eu prego a palavra, né? Paulo diz uma coisa interessante: nossa pregação nunca foi de bajulação para tentar receber. Hoje o que mais vê é gente bajulando, é pastor bajulando, é pregador bajulando. Para quê? Porque ele sabe que recebe. Bajulou? Você já fala: eu vou dar uma oferta para esse cara. É raro quando eu ganho oferta de alguém. Não estou chavecando ninguém para dar oferta para mim não, viu? Misericórdia. É raro. Você acha que os lugares que eu vou pregar eu recebo oferta? É raro também. Por quê? Quem me sustenta é se ele me chamou, é ele que vai me sustentar. O que eu preciso é deixar o recado dele. O que eu preciso é deixar a palavra dele. O que eu preciso é pregar aquilo que ele manda. E é isso que eu estou fazendo nessa noite aqui. É noite de transformação de mente. Ainda que você não pule, não gire, não dá um rabo de arraia aí do Pentecoste. Nós somos pentecostais, ainda que não aconteça isso. Mas é só vir na sexta que vai acontecer, amém? Sexta já é para isso. Mas hoje é ensino para você crescer. Glória a Deus, que depois eu fui desenvolvendo, fui crescendo, eu fui avançando. Glória a Deus pela palavra de Deus. Agora, renovar a mente é você realmente deletar as coisas que você aprendeu no mundo, lá no mundo. Quando você sai no mundo, você sai com aquela cabeça toda mundana. O que você precisa
entrar na igreja e ser confrontado com a palavra, porque a palavra vai te dizer se você está fazendo certo ou fazendo errado. Não adianta você vir com aquele lero-lero, aquele blá 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 que não cola. Mas quem o pastor Coutinho pensa que é para ficar me ensinando desse jeito? Pastor Coutinho é falho, limitado como você, mas Deus me escolheu para estar aqui diante dessa igreja, para ensinar a palavra dele, até eu recebendo também. Então para com esse lero de dizer quem é você para falar, até porque se Deus quiser as pessoas perfeitas, sem erros para pregar, Ele enviaria os seus anjos. Mas Ele não enviou os seus anjos, porque os anjos até anunciaram, mas o Evangelho, quem prega é os lavados e remidos pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Então estou aqui. Se eu falar que eu sou um anjo, você acredita ou não? Não acredita, mas quem conhece a Bíblia fala amém. Por quê? Porque anjo é angelos, mensageiro. Eu sou um mensageiro de Deus aqui nessa noite, amém? Não acredita? Eu provo. Vai lá, livro de Apocalipse, Jesus fala: ao anjo da igreja escreve. Quem que é o anjo da igreja? O pastor da igreja. Pastor, como que renova a mente, pastor? Quando você se expõe à palavra de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, quando você lê livros ungidos pelo Senhor, quando você ouve pregações baseadas na Bíblia, você está renovando a sua mente. Escuta essa frase aqui, meu irmão, minha irmã. Crente que não renova a sua mente vai errar o alvo em muitos aspectos. Quando uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus, ela deve abrir o seu coração e, como criança, aprender tudo de novo. Porque o mundo ensinou muita coisa errada para a gente. Ensina a gente a ser miserável, é ou não é? É miserável, é. Ensina a gente a ser egoísta. O mundo ensina muita coisa. Ó, bateu de um lado, já manda outro do outro lado. Falou do você, já fala também. O mundo ensina muita coisa. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, como criança, a gente tem que abrir o nosso coração e aprender o que Deus quer nos ensinar. Dá um sorriso aí, tá tudo bem? Amém? Está recebendo? Glória a Deus. E se eu não quiser ser como criança, pastor? Vamos deixar Jesus responder você? Mateus 18:3. Vamos ler também o versículo 4. E disse Jesus: eu asseguro, nem precisava, meu bom mestre, o Senhor já fala toda a verdade, mas ele diz: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Tem que se converter e se tornar como criança, receber a palavra, abrir o coração. E ele continua dizendo: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu lembro quando o Mike Murdock chegou para um cara, e esse cara estava desviado, e ele disse o seguinte: olha, no capítulo tal, no livro tal, o cara falou: ei, para, eu já sei tudo, não quero te ouvir. Dura coisa, hein? Você vai falar o quê? Quantas pessoas, quantos crentes que não crescem, não avançam, não progridem, porque têm os seus corações fechados, porque acha que sabe muita coisa. E o livro de Coríntios fala que aquele que acha que sabe de uma coisa não sabe o suficiente. A gente está sempre aprendendo. Você vai morrer e vai estar aprendendo. Eu também. Então a melhor coisa é abrir o coração e receber a palavra de Jesus. Ele disse: se não se converter e se tornar como criança, babau, reino de Deus, no. Que nessa noite, em nome de Jesus, seu coração seja coração como de uma criança. Eu não quero que você fique naquele grupo, que tem um grupo que fala: eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E tem aquele grupo que fala: para que isso? Para que pregar dessa forma? Eu não quero. Não, fique no grupo vitorioso, de que abre o coração e recebe a palavra de Deus.
Por que eu devo transformar a minha mente, pastor? É claro no texto, Romanos 12:2, que diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não transformar a sua mente com a palavra, se você não ser educado com a palavra, se você não moldar a sua mente com a verdade de Deus, você não vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acredita no que a Bíblia diz? Não tem outra história. A melhor forma, o que é? Esse braço de ferro com a palavra de Deus? Se renda de uma vez. Não, eu me rendo. Tem gente que quer justificar tudo. É ou não é, gente? Não, porque eu estou frio por causa do pastor, eu estou frio por causa da igreja, eu estou frio por causa da esposa do pastor que não veio na oração, eu estou frio porque... Cara, para de justificar, se entrega de uma vez e deixa o Espírito Santo de Deus realizar a grande obra que Ele quer fazer na sua vida. Pastor, por que os crentes na época do escritor Tiago estavam fazendo acepção de pessoas? Ora, acabei de responder, porque a mente daqueles crentes não tinha sido transformada ainda pela palavra de Deus. É por isso que o Tiago vem trazendo este ensino. Agora, por que muitos crentes hoje faz acepção de pessoas? Por quê? Porque ainda não entenderam o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Pois se de fato esses crentes tivessem entendido o Evangelho, eles não cometeriam tal erro. Pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã: como que você é? Como que você trata as pessoas? Você trata as pessoas com igualdade? Como que você faz? Você trata melhor aqueles que você acha que precisa? Porque tem gente assim, quando ele acha que ele precisa de você, ele te trata bem. É ou não é? Só que a gente tem que entender o quê? Que se nós somos irmãos em Cristo, nós precisamos um dos outros. Não, ninguém falou amém. Hoje é difícil falar amém, mas deveria. Nós precisamos um dos outros. Se nós somos igreja, se nós somos de Cristo, nós precisamos um dos outros. Agora tem gente que acha que daquele ele não precisa, mas aquele que ele acha que ele precisa, ele trata bem. Já viu aquelas coisas de pessoas que quando precisa de você, te trata super bem, quando não precisa mais, te despreza? Triste ou não é? Acepção de pessoas. Mas se nós somos irmãos, se nós estamos na igreja, se nós somos de Cristo, nós precisamos um dos outros. Está lá, 1 aos Coríntios capítulo 12, nós não vamos abrir, porque o texto é grande, super grande, dizendo que o corpo é formado de mão, pé e de muitos membros, e não se dispensa nenhum. Se nós somos membros do corpo de Cristo, jamais deveríamos dispensar ninguém. Então nós precisamos de todos. Mas o fulano opera naquele dom, precisamos dele. O fulano opera naquele dom do Espírito, precisamos dele. A fulana opera naquele dom, precisamos dela. E nem por isso, porque um opera no dom e outro não opera no outro dom, que quer dizer que um é melhor do que o outro. Você não é melhor do que eu por fazer o que você faz, eu não sou melhor por você fazer o que ou eu fazer o que eu faço. Todos nós na igreja somos iguais. Inclusive, eclesia tem uma conotação também de comunidade dos iguais. Aqui pode ter um juiz, aqui ele é membro, ovelha da igreja Pleno Evangelho. Não importa a posição que você ocupa, não adianta vir. Porque o senhor sabe que o mesmo tempo que eu dedicar em oração com você, o aconselhamento vai ser com outro. Porque aqui todos nós somos iguais. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo.
Onde eu ouvi uma coisa muito bonita, linda, lá na igreja Vida e Paz, se eu não me engano, do pastor João Ribe Pagliarim. Esse cara me ajudou muito lá no começo, lá mensagem poderosa, meu evangelista, é pastor, mas uma mensagem muito evangelista. E ele falou: cadê a juíza, membro da nossa igreja? A juíza levantou. Sabe o que ela gostava de fazer? Era limpar o banheiro da igreja. Que exemplo legal. Hoje tem gente que não chega nem a questão, nem nada, não tem oposição nenhuma, mas se acha alguma coisa. Deixa eu falar para você aqui. A única estrela da manhã se chama Jesus Cristo. O sol da justiça é Ele, queridão. Nós somos estrelas? Somos estrelas, mas nós somos iluminados pelo sol da justiça. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Claro que isso não é Bíblia, tá, gente? Isso é só uma ilustração. Mas você sabe que na Bíblia Jesus montou no jumentinho, sabe ou não sabe? Ok. Só tem que ser um pouco mais baixo que tá, os vizinhos vão, ó. E aí, querido, o vizinho. Aí Jesus em cima do jumentinho e todo mundo jogando seus ramos. Hosana, Hosana ao rei, aleluia, nas alturas, glória nas alturas ao rei. E o jumentinho, ó, só. E Jesus em cima dele, o jumentinho só. O jumentinho chega, agora não é Bíblia, viu? Isso aí que eu falei até aqui então é Bíblia, mas agora não é Bíblia. Mas o jumentinho chega e fala: mamãe, as pessoas celebraram a minha vida. Mamãe, as pessoas jogaram ramos, as pessoas começavam a dizer glória a Deus nas alturas, porque eu estava passando. Mamãe, tudo feliz. No outro dia Jesus não estava em cima e o jumentinho entra. Cadê as pessoas? Não tem. Cadê os ramos? Não tem. Cadê os glória a Deus nas alturas? Não tem. Aí ele chega: mamãe, hoje ninguém falou nada, ninguém celebrou a minha. Aí a mamãe falou assim: filhinho jumento, ontem você foi celebrado porque Jesus estava em cima. Sem Jesus em cima, você não passa de um jumento. É claro que eu não vou falar isso para você repetir para o seu irmão, né? Sem Jesus em cima você não... não. Senão você vai falar: pastor Coutinho me xingou de jumento, não gostei, não volto lá nessa igreja. Mas se hoje nós somos abençoados, somos aceitos, eu vou te falar uma coisa, hein? Ontem eu fui celebrar, fui ministrar num casamento lá em Cambará. Povo fora da igreja, ímpio, mas pensa numa honra, pensa num respeito. Ô pastor, por favor, pastor. Rapaz, Felipe Graciele, às vezes acontece, a gente é mais respeitado do que às vezes dentro da igreja. Ou você é pastor, pastor João sabe disso, você é pastor, mas por que isso? É porque Jesus está em cima. Então a gente é abençoado, a gente dorme em hotel, quando a gente vai pregar para fora, você fala: meu Deus, que coisa linda, ar-condicionado, por quê? Tudo porque Jesus está em cima. Deixa eu falar uma coisa para você: se Jesus estiver em cima da sua vida, saiba que você vai viver uma vida extraordinária. Pode acreditar no que eu estou te falando, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus. Mas não pode se esquecer que é por causa de Jesus. Não se esqueça disso, por favor, não se esqueça disso. Quando sua vida começar a ir para frente, quando sua vida começar a prosperar, quando você começar a crescer, quando você começar a viver, tudo que acontece na sua vida, você crente, de bom, é por causa do Senhor Jesus Cristo. E quando você glorifica ao Senhor,
Aí é onda sobre onda, graça sobre graça, favor sobre favor. Pode acreditar no que eu estou te falando. Por quê? Porque é Bíblia primeiro, e já é suficiente. Mas é porque eu tenho vivido também todas essas coisas. Mas eu sei que tudo é por causa do Senhor Jesus. Gente, a gente não faz palavra de bajulação, não faz campanha para levantar dinheiro. Por quê? Porque não é o nosso objetivo, cara. Nosso objetivo é levar a Cristo no coração das pessoas. E mesmo agindo simples, uma palavra simples como essa, ainda tanta prosperidade, tanta bênção. O que é isso, irmão? É o Senhor Jesus. Se o diabo patrocina as pessoas que estão no mundo para influenciar as pessoas para o erro, por que Deus não pode patrocinar um ministro dele para que o Espírito Santo influencie as pessoas no reino de Deus? Deixa eu falar, Deus não vai medir esforços para abençoar a nossa vida, desde que a gente seja fiel. Deixa eu falar mais coisa aqui, para a glória de Cristo. Essa igreja vai crescer. Já estamos crescendo, muitas pessoas se achegarão. E eu falo com tranquilidade porque não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com a minha oratória. Não, cara, não tem nada a ver disso aí. Vai crescer por quê? Porque é interesse, o amor, promessa de Deus. E quando começar a crescer, ficar aquele prédio bonito, aquela igreja bonita, com escolas para a gente ministrar cursos, com professores para ministrar o curso, com mais salas de crianças. Sabe aquelas igrejas top mesmo que você vê só nas cidades grandes? Aqui em Ourinhos, na nossa região. Saiba do seguinte, meu irmão, não caia no lero-lero na conversa dos outros, dizendo, no começo era humilde, depois mudou. Essa turma era humilde, depois agora estão mal. Não, cara. Nós vamos continuar segundo o coração do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção nisso. Se hoje nós andamos bem vestidos, se hoje as irmãs andam bem vestidas aqui, sabe por quê? Os irmãos também bem vestidos. Cara, é porque nós estamos alegres com o Senhor Jesus, por tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. E nós vamos, por quê? Porque Ele tirou o nosso choro e colocou um louvor, um cântico novo na nossa boca. Só quem recebeu o milagre de Deus sabe como é bom servir o Senhor de todo o coração. Pode aplaudir a Jesus. Mas independente do lugar onde Deus colocar a gente precisa entender essa palavra para não desprezar quem você acha que não serve. Só uma observação aqui, querido irmão e irmã, preste muita atenção nessa minha observação. Nessa noite eu não estou falando aqui sobre princípio de honra, tá? Se você confundir a mensagem de hoje, que é acepção de pessoas, com princípio de honra, você vai entrar num outro erro. Não estamos falando de princípio de honra. Na honra, nós não fazemos diferença, mas tem pessoas que são realmente especiais para a nossa vida. E nós damos coisas para essas pessoas que não daríamos para outras pessoas. É diferente a acepção de pessoas com o princípio de honra, amém? Então não confunda. Se confundir, né? Se você, por exemplo, confundir e sair daqui pensando, olha, o pastor Coutinho hoje ensinou que eu devo tratar todos iguais, 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 ok, beleza. Aí um exemplo aqui, chega o dia dos pais, aí você convida seu pai e os pais dos seus amigos para um churrasco na sua casa, aquele churrasco, né, que você sabe, cada um leva um pouquinho de carne. Aí de repente você pensa o seguinte, eu ia falar para o meu pai não trazer carne, pois eu mesmo iria comprar a carninha dele e tal, mas eu lembrei que o pastor Coutinho disse que não pode fazer acepção de pessoas, então eu vou tratar todo mundo igual. Aí você pega o telefone, liga para o seu pai, aí fala para o pai, traz carne também. Não confunda
Aí, ou seja, o seu pai cuidou de você, investiu milhares em você, ensinou você, e agora você não reconhece, não honra. Então, honra é uma coisa, princípio de honra é uma coisa, e acepção de pessoas é outra. Amém? Traz carne também. Romanos 13:7, falando de honra, diz assim, ó: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então não confunda, existem pessoas que você deve honrar sim, e nem por isso você está fazendo acepção de pessoas, ok? Tem que tratar todo mundo igual. Então por que o pastor sai mais com fulano do que com o ciclano? Cara, estou aqui me justificando não, cara. É porque tem história comigo. Está aqui bastante tempo. Chorou junto comigo. E me convidou também, obviamente, né? Voltando aqui no nosso tema, eu pergunto agora para a nossa igreja. E aí, Pleno Evangelho? Como nós estamos tratando as pessoas? E aí, igreja Pleno Evangelho, como nós estamos tratando as pessoas? O pastor Tiago estava percebendo, o escritor da epístola que nós lemos, que na sua igreja os irmãos estavam recebendo bem os ricos e tratando mal os pobres. Tanto que no versículo 2 de Tiago, capítulo 2:2, diz assim, ó: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, Tiago fala o seguinte no versículo 4: não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Qual é a correção que Tiago dá àquela igreja? Versículo de número 5, Tiago fala: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Por que vocês estão desprezando os pobres? Deus os escolheu para revelar o Evangelho, os pequeninos. Versículo 7 diz: mas vocês têm desprezado o pobre. Aí o Tiago diz, olha o questionamento de Tiago, sabedoria de Deus, hein? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção aqui. Um dos elogios que a nossa igreja recebe pelos visitantes é que eles são bem recebidos. Que alegria! Olha, fui na sua igreja, fui bem recebido, fui bem recebida. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, Pleno Evangelho, continue recebendo bem as pessoas. Entre com a roupa que entrar, do jeito que entrar, não vamos olhar de baixo para cima. Deixa eu te falar, um dia, quando eu era jovenzinho, estava amando ir à igreja, eu andava com roupas de skatista, roupa larga, de rap misturado com skatista, com cowboy, sei lá o que era que eu usava. Só sei que lá na igreja onde eu fui, o cara cumprimentou todos os meus amigos de social e ele me pulou. Estou inventando história aqui não, para te ensinar aqui não, é verdade verdadeira. Assim, ó. Pai do Senhor, Pai do Senhor, olha eu aqui. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E eu? Eu só sei te dizer, eles perderam um bom obreiro, hein? Aí cheguei lá do mesmo jeito na igreja do pastor João. Tá aí o pastor João. Vai falar que é coincidência, mas eu vou ficar citando o senhor aí direto aí, viu? Cheguei lá na igreja do pastor João lá. É bênção, Carlinhos, é bênção, é bênção. Já me abraçou, conversava comigo. Aí. E hoje ele está comendo do alimento que Deus está. Aplaudir a Jesus Cristo. Obrigado, Lucas, obrigado, pastor, obrigado, mãe. Pessoas que oraram por mim.
E hoje eu já não ando mais que nem skatista, não tem nada a ver, se tem um skatista no nosso meio, tá? Você é amado. Aqui, olha, que maravilha. Deus é fiel. Um dia a minha sogra falou para minha esposa, que não era minha esposa, né? Lá atrás, por que você não casa com o Carlinhos? Ela disse, ele não é crente? Em 9 de março de 2008, batizei nas águas. 1º de abril, dias depois, dia da mentira. Não, tá amarrado, que é crente esse negócio de dia da mentira. Já comecei a namorar com ela. Dia 5 de abril, anel de prata. Anel de prata? Aliança de prata. Compromisso. Em novembro, que eu não lembro o dia agora, noivado. 10 de abril, depois de 2 anos, o namoro. Casamento. Perguntou para mim, quem foi para a Cova dos Leões? Eu não entendia nada, rapaz. Eu falei, foi Davi? Nossa, pensa numa gargalhada. Mas aquela gargalhada me deu fome, me deu sede de aprender. Fui lá e peguei uma Bíblia, sabe aquela Bíblia nossa dos pentecostais, lembra dessa grossura? Forte. Ela falou, que é isso, hein? Isso aí é a Bíblia de pastor. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. As sábias. Os sábios. Você entendeu? Olha para quem está do teu lado e fala assim para ele, assim, continue recebendo bem as pessoas. Fala para ele. Continue recebendo bem. Igreja Pleno Evangelho, continue recebendo bem. Fala para ele. Fala para ele. Graças a Deus, os membros dessa igreja, que tem um tempo legal aqui comigo nessa igreja, que já tem alguns anos, são educados, são simples e são receptivos. Graças a Deus por isso. Só falo para você o seguinte, continuem assim. Continuem recebendo bem as pessoas. Independentemente da situação delas, continuem recebendo bem. E lá vai um recado. Se porventura alguém aqui foi maltratado, não estou dizendo os aproveitadores não, que querem colar na gente só para aproveitar. Não, se alguém aqui foi maltratado por algum obreiro dessa igreja, por favor, conte para mim. Por quê, pastor? Só para a gente corrigir. Não vamos bater no obreiro não, não vamos bicudar o obreiro não. Só para a gente corrigir, para que a gente continue crescendo. Quanto mais pessoas aqui neste lugar, expostas à palavra de Deus, mais pessoas no reino de Deus, fazendo a diferença. Esses dias aí tivemos o café com o pastor. Ficamos 1h40 ministrando a palavra. Se toda a igreja estivesse aqui para ouvir o ensino, está doendo a mão aí, guerreiro? Eita! Também o pastor fala, quando que esse cara vai parar de pregar? Senti tua falta, foi domingo passado? Foi? No outro, já passou tudo isso? Rapaz, 1h40, ainda bem que você não estava aqui no café, senão fazendo fundo, 1h40 você ia sair. 1h40, ensino precioso. Se a igreja toda tivesse aqui, ia receber uma mensagem tremenda. Quanto mais pessoas. Por que você quer ter uma igreja grande? Por quê? Não, eu não quero ter, nós já temos uma igreja grande. Porque a igreja poderosa não está na conta bancária dela. A igreja poderosa está na mensagem que é pregada no seu púlpito. Essa é a igreja poderosa. Tem muita igreja que está com a conta bancária gorda, mas a mensagem magra. Nós vamos ter também uma conta bancária gorda, mas sempre continuar com uma mensagem cheia de óleo, como diz no Antigo Testamento, cheia de gordura, cheia de unção. Amém, gente? Só quero compartilhar um texto aqui e já finalizar. Provérbios 22:2. Olha só o que o texto diz: o rico e o pobre têm
têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Então você que despreza o pobre, toma cuidado, porque Deus criou ele. Tem um texto que eu não preparei aqui, mas em Provérbios diz que se você tampa os seus ouvidos para o clamor de um pobre, você vai clamar e não vai ser ouvido. Tem também um texto em Provérbios que diz: se você dá ao pobre, você empresta a Deus. Deixa eu falar algo aqui para você também. Não adianta também a gente ficar... O que mais as pessoas precisam é do compartilhamento do Evangelho. Senão você fica 10 anos ajudando uma pessoa na cesta básica, ela nunca vai sair daquela situação. Essa frase não é minha, mas é uma frase do apóstolo Gustavo Lara. Ele diz o seguinte: dar esmola alimenta mendigos, compartilhar o Evangelho devolve dignidade ao homem. Pode aplaudir a Jesus. À luz da Bíblia é isso. Que é isso? O diabo falou para Jesus: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. O que tem em transformar as pedras em pães e matar a fome daquele povo daquela época? Sendo que a fome do povo não era simplesmente física, mas era uma fome espiritual. Se matasse a fome deles ali, obedecia o diabo, saía do propósito de Deus e matava a fome só daquelas pessoas. Elas morreriam e iam para o inferno. Jesus disse: nem só de pão, nem só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Sei lá, talvez a gente deveria fazer um marketing. Tem muita igreja que faz marketing, né? Marketing, ajudando aqui na cesta básica, levando a cesta básica. A gente ajuda também, viu, gente? É muita gente sendo ajudada. Tem aí o Anunciando Liberdade, que é a parte social da igreja. Ajudamos gente, só que a gente não fica fazendo marketing. Então você não fica pensando: o que a igreja está fazendo, tal. Mas nós entendemos. Você vai achar que é loucura isso. Você vai achar que é heresia. Mas alimento está em segundo plano. A igreja não foi levantada em primeiro plano para ficar dando alimento. A igreja foi levantada para pregar o Evangelho. Primeiro plano é pregar o Evangelho. É por isso que a igreja foi levantada. Qualquer um pode dar alimento, mas não é qualquer um que pode pregar o Evangelho. O que acontece quando prega o Evangelho, pastor? Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê no Evangelho, o que é o Evangelho, pastor Coutinho? A boa notícia de salvação é dizer que Jesus morreu na cruz e quitou as suas dívidas, dizendo o seguinte: se você crê nele, você se torna uma nova criatura, o seu passado fica para trás, ele te faz um vaso novo, ele te faz uma mulher nova, ele transforma a sua vida, ele volta, você volta a ter dignidade, você recebe dignidade. O Evangelho é maravilhoso, gente. Não é à toa que nós colocamos o nome dessa igreja de Pleno Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é que salva. É por isso que nós estamos aqui para pregar o Evangelho e dizer o seguinte: que você que está perdido vai ser encontrado. Por quê? Porque Jesus te ama e pagou um alto preço. O diabo não pode fazer nada contra essas verdades. Nada. O diabo não pode mudar nada. Na cruz do Calvário ele disse: está consumado, está pago, quitei a dívida. Não pagou o diabo não, o diabo tem que receber nada. Jesus morre para pagar a própria justiça de Deus. Que Deus é amor, não abandonou o homem quando o homem pecou no Éden. Mas Deus é justiça, não podia passar um pano e dizer o seguinte: não aconteceu nada. Não.
um vai ter que morrer, um puro, um santo, um justo, para que os injustos se tornem justos. É por isso que 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o texto da palavra de Deus diz: Deus tornou o pecado por nós, Jesus, que não tinha pecado, para que em Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu não sou justo por causa da minha roupa, eu não sou justo porque eu sou bom e oro e jejuo, eu sou justo por causa do precioso sangue de Jesus. Isso não é nenhum mérito meu, não é nenhum mérito seu, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Ai, 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 ai. O diabo vai mudar o quê? Não, ele pode dizer: você é criatura velha, você é a velha criatura, você não é nada, você não é ninguém. Não, eu estou em Cristo, eu fui justificado. Se eu fui justificado, Ele ouve a minha oração. Se Ele ouve a minha oração, Ele age em meu favor. Se você entender isso, você vai só receber bênção, bênção, fluindo, 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 fluindo. Tem gente que não recebe a bênção, não é curado, não recebe vitória, porque fica: eu não fiz por merecer. Porque você acha que é graça? Que é favor imerecido. É que infelizmente foi ensinado para a gente um evangelho de que faz para você receber. Infelizmente. Mas nós entendemos que Ele é quem fez para que fôssemos abençoados. Tem gente aí fora aí que está dizendo: não acredito na pregação do pastor Coutinho, não acredito. Cara, quem é para estar aqui vai estar aqui. E quem ficar falando também vai dar conta com Deus. Porque se eu prego a mim mesmo, então não acontecerá nada. Mas agora, se eu prego o evangelho, se eu sou mensageiro de Deus, então vai se ver com Deus. Vou fazer que nem o arcanjo Miguel disse para Satanás: o Senhor te repreenda. Eu quero dizer para você que Deus te recebeu sem acepção. Quantos de nós estávamos perdidos, desanimados, não tinha nada de bom, mas Deus nos recebeu. Da forma que Deus nos recebeu, vamos receber os outros. Quando eu olho alguém, eu não vejo o estado atual desse alguém, eu já olho no futuro. Quanta gente não entrou quebrado, não estou falando só de dinheiro não, quebrado, sem esperança nenhuma, mas hoje está vivendo no favor de Deus. São muitos aqui. Fala para mim que dinheiro que paga isso. E se aconteceu isso com as pessoas, vai acontecer com você também, você que crê. Porque o evangelho é poder para aquele que crê. Cuidado com aqueles que falam da gente para manchar o teu coração. Não poderei fazer nada a esse respeito. Mas se você tiver com o seu coração aberto para a palavra de Deus, então você vai ter a sua vida abençoada. Monton entrou aqui. Quando ele pisou aqui, ele testemunhou isso para mim. Quando ele pisou aqui, o Espírito Santo disse: no outro lugar, na outra igreja, eu curei você, mas aqui eu vou te expandir, eu vou fazer você crescer. Aqui não é melhor que qualquer outra igreja, de modo algum. Somos todo corpo, mas existem ministérios específicos, uns para curar e outros para fazer você desenvolver. É por isso que tem muitos homens e mulheres aqui que se tornarão pregadores da palavra.
É por isso que esse ministério vai enviar muitos pastores e pastoras. Se você ficar enxergando hoje o atual, você não vai nem falar amém. Mas se você começar a imaginar comigo lá na frente, mas eu acho que eu não vou continuar. Que eu acho que você está muito no hoje, dia 21 de janeiro. Rapaz, esse lugar não tinha nem salinha para criança. Nós estávamos num lugar de 3x10, lá na Vila São Luís, onde eu nasci e cresci. 3x10, lugar pequenininho. Se estamos com calor aqui, você tinha que ver lá. Suave, eu pregava e suave, molhava. Isso quando a caixa d'água ainda não saía água pelo ladrão, eu tinha que subir. Com a mente de lá, aí saímos de um lugar de 3x10 para um lugar de 10x30. 30 metros quadrados para um lugar de 300 metros quadrados. Deus tem os seus de repente. Se não fazemos falcatrua, se não fazemos lero-lero, palavra de bajulação, se não fazemos tanta coisa, por que está acontecendo tanta coisa boa na nossa vida, no nosso ministério? É porque é a mão do Altíssimo. Muitas vidas se converterão neste lugar. Muitas vidas serão transformadas neste lugar. Nunca percam a simplicidade de vocês. Quando as pessoas vêm aqui e falam, pastor, como que eles receberam a gente bem? É verdade, eles são gente boa, essa turma. Nunca perca essa essência. Vamos continuar avançando? Pastor Coutinho pregou que rico não pode entrar aqui. Quem disse isso, varão? Que é isso, varão? Todos vamos tratar bem. Todos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem sustenta essa obra é o Senhor Jesus Cristo. Quem sustenta esse ministério é o Senhor Jesus Cristo. Seja usando o que tem pouco ou usando o que tem muito. Uns dão pouco, outros dão muito, mas não porque é pouco ou muito, mas é de acordo com a sua renda, conforme 1 aos Coríntios 16, versos 1 e 2. De acordo com a sua renda. Mas essa igreja é formada de formiguinha, um ajudando, outro ajudando, é outro ajudando, outro ajudando. Não tem um cara que diz, é um cara só que paga o aluguel, aleluia. Não tem. A nossa dependência está... O dia que teve um cara só pagando aluguel, foi embora, deixou eu na bota. Aí Deus fala, vai, aprende aí. Por isso que a nossa confiança está no... Esse negócio não me pega por nada, viu? Vai, pastor, aluga aí que eu estou contigo. Deixa comigo todo mês, pastor, plá. É? Não. Não vou. Não, pastor, deixa comigo, pastor. Não acredito. Nossa, que brabo. Só quem passou. Tem coisas que Deus permite acontecer para a gente não passar de novo. Porque só falar não adianta, tem que passar para aprender. Deus está agindo tremendamente na nossa vida. Deus está agindo tremendamente na nossa igreja, nesse ministério. E a nossa oração é que o Espírito Santo continue agindo no nosso meio.